Bom dia. Hoje é 30 de julho de 2022. Os moradores do bairro de Bento Quirino, cansados de solicitar mais atenção na limpeza urbana no bairro, solicitaram apoio do Legislativo e uma vereadora foi chamada para verificar as denúncias. E o registro dessas denúncias foram parar nas redes sociais, causando grande comoção e revolta junto à população e munícipes de vários bairros da cidade. Horas depois, a Prefeitura enviou funcionários para efetuarem a limpeza, tentando amenizar assim a denúncia da vereadora. Agora, os quirinenses querem saber em que situação está o repasse do dinheiro que o deputado Rafael Silva enviou via emenda parlamentar para a recuperação da estação de Bento Quirino e o Museu Ferroviário. Marco histórico para o bairro e seus moradores, que temem que o projeto esteja abandonado como o bairro e o imóvel. E vamos ver os últimos boletins Covid da cidade. O Laboratório Biolab realiza o teste rápido do Covid-19 aqui em nossa cidade, com o resultado que sai em 15 minutos. Informações podem ser obtidas pelo telefone que está na tela. E a farmácia de plantão neste domingo é a Drogaria Total. Coração Solidário. Ajude as entidades de nossa cidade. E vem aí o Super Bingo da Maja, Associação dos Moradores e Adjacências dos Jardins das Américas. Marcado para o dia 18 de setembro no Salão da Maja, e um dia antes, no sábado, dia 17, vai haver um esquenta a partir das 19 horas. Você já visitou o Bazar Beneficente? Em prol da Escola Profissionalizante São Paulo e Minas, você vai encontrar artesanato, livros, vestuário masculino e feminino, bijuterias, utilidades domésticas, aparelhos domésticos, calçados e muito mais. Aberto de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17 horas, ao lado do RCC, Depósito Rodrigues, em São Simão. E a campanha SOS Grupo Renascer continua. Ajude na campanha com qualquer quantia via Pix. Faça sua doação SOS Grupo Renascer para a chave Pix no número que está na tela. Vamos ver as opções de empregos em nossa região. O Grupo Moreno está contratando operador de colhedora, operador carregadeira de cana, motorista canavieiro, operador trator reboque, trabalhador rural para corte de cana. Envie o seu currículo no e-mail recrutamento@usinamoreno.com.br, mencionando o nome da vaga de interesse no assunto do e-mail. E qual é a boa para o final de semana? E o circo chegou! Armado atrás do ginásio de esportes Amadeu Giraigiri, o Império Circos, em curta temporada em nossa cidade, tem sessões aos sábados e domingos, às 18 horas e 20 horas e 30 minutos.
De terça a sexta-feira, o espetáculo acontece às 20 horas e 30 minutos, com atrações circenses de contorcionistas, equilibristas, acrobatas, palhaços, Globo da Morte e atrações infantis como Homem-Aranha, Mickey e Minnie e Baby Shark, entre muito mais. E a partir das 20 horas, a Heron Pizzaria e Choperia, também neste sábado, vai receber mais um show de Júnior Carreira. Reservas de mesa já podem ser feitas pelos telefones que estão aparecendo na tela. Vamos ver as principais notícias na capa do primeiro jornal deste final de semana. Essas e outras notícias você encontra nesta edição do primeiro jornal. Morre Zé Pato Disco. São Simão faz queima controlada. Prefeito distribui uniformes. Realidade orçamentária reúne prefeitos da região. Dr. Isaías é absolvido no caso Castellucci. Postos de venda do jornal: Panificadora Delícias e Pães, Padaria Puccini, Farmácia Santa Gema, Drogaria Total, Drogaria Correia Cunha, Loja da Odete, Espaço Rural e Mercado Careca. E no próximo sábado tem previsão de pancadas de chuva no período da tarde e à noite. Vamos ver a previsão do tempo para a próxima semana. Nos acompanhe pelas redes sociais. Se inscreva em nosso canal do YouTube. Entre em nosso grupo do WhatsApp. Curta os nossos vídeos. São Simão News, a nossa cidade em notícias. Em homenagem aos 200 anos de São Simão, vamos trazer um pouco das histórias de nossa cidade, das famílias, das pessoas, histórias contadas pelo seu próprio povo. Vamos receber hoje uma educadora, escritora, poetisa, a professora Ivete Clyde Forlan Franco.
meu nome é Ivete Clyde Furlan Franco. Eu nasci em 1935. Eu nasci no dia 8 de dezembro. Meu pai chamava-se José Furlan e minha mãe Duzolina Ferrari Furlan. 13 filhos. Eu sou a 13ª filha. Meus pais tiveram 13 filhos, mas criaram 11. 11 chegaram à idade adulta. 2 faleceram enquanto crianças. De muitas coisas. A infância da gente era muito rica naquela época. A gente brincava muito. Não é como hoje em dia que as crianças têm outros interesses. Nós estávamos mais preocupados em brincar com o que tínhamos à mão, né? Que eram as coisas mais da natureza, fazer boizinho com um palitinho de fósforo, fazendo as pernas deles, fazendo o curralzinho com gravetinhos, brincando com bonecas de pano, na maioria feitas na própria casa, pelas mães. Não havia essa grande quantidade de brinquedos que existem hoje em dia e que as crianças nem valorizam. Pelo que eu vejo, os meus netos logo se cansam dos brinquedos, encostam os brinquedos, e na nossa época não. Às vezes a gente tinha uma única boneca e a gente cuidava muito, e essa boneca durava muito tempo, e a gente curtia muito brincar com a boneca. Hoje em dia as crianças encostam muito os brinquedos. Eu acho que há um exagero nessa parte por conta dos pais que querem fazer as vontades dos filhos, né? E que então compram muitos brinquedos e que na maioria das vezes eles nem dão muito valor, logo partem para outra coisa. E eu vejo assim essa superficialidade hoje em dia nas coisas que acontecem desde que são crianças. No nosso tempo não era assim. Era bem diferente. Não é que eu queira estar sendo ligado ao passado, querendo valorizar mais o meu tempo em detrimento dos tempos atuais. É que é um tempo diferente e a gente tem que acompanhar a evolução. Eu acompanho bem para não ficar por fora e para não ficar delegada a um esquecimento, né? Poder compartilhar das coisas dos meus filhos e dos meus netos e aceito o que vem acontecendo numa boa. Mas não deixo de contar como era no meu tempo, para que eles tenham uma ideia e façam uma ligação de como era e de como está agora, né? Eu acho que é importante a pessoa saber como era e como ficou depois do passar do tempo. Me lembro muito dos jogos da infância, muita brincadeira de roda, né? Ciranda, cirandinha, Senhora Dona Sanja. Era uma quantidade enorme de cantigas de roda, que eu, quando tive meus netos, cantava todas para os meus netos e eles gostavam muito das cantigas de roda que eu cantava, mas hoje em dia já não se vê mais, né? E outra coisa que a gente brincava, isso jamais quando eu já estava no ginásio, que na época corresponde ao ensino médio atual, eu jogava basquete, que na época chamava-se bola ao cesto. E eu participei de muitos jogos nas cidades vizinhas, participei dos jogos do interior paulista, onde São Simão fez muito bonito. Quando venceu Jundiaí, que era a cidade sede dos jogos, estavam inaugurando um ginásio enorme na cidade, tinha banda. Eu nunca tinha entrado num ginásio de esportes daquele tamanho, daquele porte. Fiquei até meio intimidada ali naquele meio, né? E também a torcida toda a favor de Jundiaí.
E nós acabamos vencendo da cidade sede e foi uma coisa muito comemorada à época, porque imagina São Simão de repente lá com meia dúzia de jogadoras de basquete vencerem a cidade sede, né? Que estava comemorando a inauguração do ginásio, inclusive com banda, com a torcida organizada, banda e tudo mais, e nós acabamos vencendo o jogo. Ficamos em quarto lugar, porque na manhã seguinte a gente foi jogar com Sorocaba. E até o locutor que estava irradiando o jogo, que nos havia entrevistado na noite anterior e que havia elogiado muito o time de São Simão, falava assim, mas não parece o mesmo time que jogou ontem à noite. Estava uma manhã tão gelada que a gente tinha dificuldade até para segurar a bola. E eu tinha prendido meu dedo na porta do carro que ia nos transportar para o estádio e, sem falsa modéstia, eu era bem uma cestinha do time. Eu tinha muita facilidade para encestar a bola. E naquela manhã realmente eu não estava num bom dia e a gente acabou perdendo. Mas também Sorocaba era uma cidade que era considerada uma das melhores, né, que estavam competindo, se não a melhor. Sorocaba sempre teve um time de basquete feminino muito bom. É uma vivência muito rica, viu, que a gente teve naquela época. Eu morava no caminho que as crianças faziam para chegar ao Grupo Escolar Simão da Silva. Minha casa ficava numa esquina, entre as ruas Campos Sales e Martinho Prado Júnior. E eu ficava na porta do armazém do meu pai, olhando as crianças irem para o grupo. E eu então ficava atrás da minha mãe, pedindo que eu queria ir para a escola também, que eu queria ir para o grupo de qualquer jeito. Naquela época não havia pré-escola, jardim da infância, não havia. A gente já entrava no primeiro ano do grupo escolar. E aí então a minha mãe, de tanto que eu insistia, pedia, chorava porque queria, ela foi pedir para o diretor do grupo, que naquela época era o senhor Washington. O senhor Washington foi pedir para que ele me matriculasse. Ele falou, olha, eu não posso matricular porque ela tem 6 anos e a lei não permite que sejam matriculadas crianças antes dos 7 anos. Isso daí, eu acho, viu, João, fazendo um parênteses, que era um meio do governo não ter que fazer mais escolas, né? Então, ele restringia a idade da gente, só podia matricular com 7 e eles diziam que é porque a criança não tinha condições de raciocinar. Imagina, hoje em dia eles entram, já vão para o berçário, né? E as crianças estão com raciocínio excelente hoje em dia, eu acho, vendo minha neta que tem 9, o quanto ela tem aprendido. Eu estou muito satisfeita com a escola que ela faz. E aí então o que acontece? Ele falou que ele podia fazer, o que ele poderia fazer, o diretor, o senhor Washington Cavalcante, é que eu entrasse como ouvinte na classe da dona Olga Pires de Oliveira. Aí eu entrei como ouvinte na classe da dona Olga Pires de Oliveira já na metade do ano. E eu teria condições até de ter passado para o 2º ano, mas me retiveram. Não deixaram que eu fosse para o 2º ano. E aí eu voltei a fazer o 1º ano na classe da dona Corina Puccini. E aí a dona Olga até ficou sentida, porque eu não tinha voltado a ser aluna dela, mas enfim, me matricularam na classe da dona Corina, eu tive que ir para a classe da dona Corina. E aí depois fui assim sempre uma aluna que não deu trabalho para os professores, tinha uma certa facilidade para aprender. E foi assim que eu fiz os 4 anos do primário.
Aí depois do primário, a gente tinha que fazer um curso de admissão ao ginásio, porque a tal história, só São Simão que tinha ginásio aqui à época, as cidades aqui vizinhas não tinham ginásio. As pessoas vinham de fora estudar aqui em São Simão, foi uma época muito legal. Uma época muito alegre para São Simão, porque vinham estudantes de Santa Rosa, lá não tinha, Santa Rosa do Viterbo, lá não tinha ginásio, Tambaú vinha para cá para estudar aqui, toda a redondeza aqui de São Simão vinha estudar aqui. Serra Azul também vinham os estudantes para cá. Alguns ficavam em casas de família, de pensão em casas de família. Eu me lembro bem disso, porque daí, ali entre as casas de família, que os estudantes ficavam de pensão, havia uma casa em que a gente fez um grêmio estudantil. Havia um grêmio estudantil, havia o jornal no ginásio, era uma época muito rica, viu? Os alunos inteligentes, participantes, ativos. A gente ia para o grêmio estudantil, era pertinho da minha casa, lá a gente ouvia música, jogava ping-pong, conversava, lia revista, era muito, muito bom. E esses alunos, então, alguns viajavam, os que não ficavam de pensão viajavam todos os dias. E todos eles que a gente tem ocasião de encontrar, ou pessoalmente ou virtualmente, todos eles guardam lembranças muito boas do tempo que estudaram aqui em São Simão. Eles se lembram muito bem do tempo que estudaram aqui e elogiam muito esse tempo, que gostaram muito de ter estudado aqui. E era uma cidade muito animada, tinha baile sempre, mas com orquestras, não era como hoje em dia. Vinha muito a Orquestra Tupi de Ribeirão Preto tocar aqui. E quando a gente estava na quarta série do ginásio, a gente promovia bailes para arrecadar dinheiro para a gente poder fazer a festa de formatura. E eram bailes maravilhosos. A gente fazia vestido novo para o baile, era um acontecimento na cidade. E outra coisa que era um acontecimento na cidade eram os festivais que aconteciam e eram apresentados lá no Cine Teatro Carlos Gomes. Aí as professoras nos preparavam para nós nos apresentarmos. E era um acontecimento social na cidade. As mães que não saíam de casa nem para comprar um pão na padaria, que tinham que mandar outra pessoa fazer isso, porque não saíam, né, ficavam muito restritas à casa, nesse dia saíam todas para ver os seus rebentos, né, para verem os seus filhos se apresentarem. E era, nossa, era um silêncio, era todo mundo aplaudia, era muito legal. E eu me lembro que não faz muito tempo, as diretoras, e nessa época eu estava como diretora do Simão da Silva, nós também planejamos um festival assim, que o Caviga se apresentaria, o Simão da Silva se apresentou e outras escolas se apresentaram, que não foi possível. Não foi possível. As diretoras, as supervisoras subiram ao palco, pediram encarecidamente que fizessem silêncio para que as crianças que estavam representando pudessem ser ouvidas, né, pudessem ser respeitadas, pudessem ser curtidas, e não conseguimos. Não conseguimos o silêncio. Então, são coisas que a gente fica fazendo um paralelo e vendo como que mudaram os tempos. Olha, João, vou falar a verdade para você, não tinha outra opção. Principalmente numa cidade do interior, aquela época em que eu fui estudar, não havia outra opção. Não tinha mulher dentista, médica, não tinha mulher advogada, nada. A opção que a gente tinha era ser professora. Não tinha outra opção. Eu fui fazer o pré-normal no Colégio Canadá em Santos, porque São Simão, a época em que eu me formei no ginásio, fecharam a escola normal que tinha aqui, foi fechada.
Aí, como eu tinha uma irmã que morava em Santos, minha mãe então pediu para que eu fosse para a casa dela fazer o pré-normal, que chamava. Aí eu fui para o Colégio Canadá lá em Santos e fiz o pré-normal lá. Quando eu estava terminando o pré-normal, abriram novamente a escola normal aqui em São Simão, que funcionava lá na Escola de Comércio do Miguel Naime e que recebeu o nome de... A diretora era a dona Yolanda Jorge. E a gente tinha aulas com o doutor Floriano, com o doutor Chafi Jorge, que dava sociologia, o doutor Floriano dava biologia. Vieram outros professores de fora. A dona Vera deu aulas para nós, de prática de ensino, ensinando a gente a dar aula, né? E foi aí a minha mãe não queria que eu voltasse, queria que eu ficasse lá em Santos e que eu continuasse os estudos para me formar para dar aula para o ginásio. Professora secundária, que chamava naquela época. Mas eu não quis de jeito nenhum. Larguei Santos e vim embora para São Simão. E aqui eu me formei na escola, na escola normal, que chamava naquela época, que corresponde ao magistério de hoje. Foi aqui em São Simão que eu me casei. Quando eu voltei para São Simão, lá de Santos, aí teve um baile para inaugurar a sede social da Quirinense. Um baile muito chique, muito propalado, muito anunciado, né? Porque era a inauguração da Quirinense. Não tinha lá acho que tinha mal um campo de futebol. Aí remodelaram tudo, fizeram a sede social e teve esse baile. E aí eu estava lá nesse baile, de repente o meu futuro esposo me tirou para dançar. Aí nós fomos dançar, a hora que a música terminou, era uma seleção de músicas, né? Eles tocavam várias músicas, chamava-se seleção. A hora que aquela seleção de músicas que nós dançamos terminou, ele falou para mim que queria ser meu par constante a noite toda. Olha, eu vibrei, né, de alegria, porque eu já sentia qualquer coisa por ele, pelos encontros que a gente tinha. Ele era mais velho e não cheguei a ter contato com ele no ginásio. Acho que cheguei a ter sim contato, mas era uma coisa muito assim, né, era bem criança ainda. Aí, se eu podia ficar, eu adorei a ideia e a gente dançou a noite toda. Aí no dia seguinte a gente combinou de encontrar para assistir o jogo de futebol entre Bento Quirino, aí já não sei quem que foi com Bento Quirino, e depois ele foi para São Paulo, porque ele estudava em São Paulo e trabalhava na Secretaria da Educação. Aí logo eu recebi uma carta dele. E aí nós começamos a manter uma correspondência. Mal chegava uma carta para mim, eu logo já mandava uma carta para ele, e ele vinha nos finais de semana, a gente encontrava. E no final das contas, após um namoro e noivado de 3 anos, a gente veio a se casar aqui na Igreja Matriz de São Simão. E quem celebrou o matrimônio foi o padre Gilberto. E ele fez uma comparação muito interessante, porque foi no dia 20 de janeiro, justamente naquela comemoração das bodas de Caná, que não tinha mais vinho, encheram os potes de água e Jesus transformou a água em vinho. Tenho 3 filhos, o mais velho se chama José Darcy Franco Júnior, a do meio chama-se Débora Furlan Franco, e a mais nova, a caçula, chama-se Gisele Furlan Franco. Eu tenho 3 netos, o mais velho se chama Filipe Franco Rondon, a do meio chama-se Júlia Franco Rondon e a caçulinha chama-se Sofia Franco Bocuti da Silva. Bisnetos ainda não tenho. As salas de aula no Grupo Escolar Simão da Silva não tinha separação por sexo. O que, dando a minha opinião,
de educadora que fui a vida toda, é muito certo, né? Não pode mesmo separar as pessoas, separar as crianças por sexo, né? As classes eram mistas, tanto de meninos quanto de meninas. Cantávamos hinos, formava-se filas, cantava-se o hino nacional, o hino à bandeira, o hino à independência do Brasil. Cantávamos todos os hinos que faziam parte da nossa história, né? O que eu acho que devia ser feito ainda hoje, porque conforme a gente percebe, não sei se também por conta do clima político do Brasil que a gente está passando hoje, as crianças não têm aquele patriotismo que a gente tinha naquela época. A gente tinha um patriotismo muito grande, a gente, nossa, falar em Brasil, a bandeira do Brasil, os símbolos do Brasil, né? O escudo, aquela coisa toda, a gente tinha muito respeito, amava muito, a gente sentia vibração quando falava a palavra Brasil, país da gente, né? Hoje em dia parece que está tudo meio desacreditado, né? A gente nota uma diferença, para pior, né? Porque aqueles que deveriam dar o bom exemplo para a juventude, para as crianças, os pais comentam coisas desairosas sobre eles. Então o que acontece? Acontece que a criança também já está ficando com esse preconceito, com essa, não é um preconceito, com essa visão, né, de que político é corrupto. Então parece que isso reflete no patriotismo, parece que tem alguma coisa que está influenciando. Eu acho que não é mais como no tempo da gente criança. Eu acho que está diferente, eu acho que por conta disso mesmo. Parece que relacionam uma coisa com outra, né? A política, o presidente da república, o governador do estado, o prefeito da cidade, parece que reflete essa questão, né, da corrupção. As crianças também estão assim, como os pais, né, transmitem para as crianças essa visão aí. Então eu acho que fica tudo muito ligado, refletindo uma coisa na outra, o que acaba fazendo com que a criança hoje em dia veja as coisas diferentes do jeito que a gente via no nosso tempo. Lembro do uniforme, era uma saia azul marinho, né? Pregueadinha, a camiseta era uma blusinha branca, não era camiseta, naquele tempo não se tinha camiseta, era uma blusinha branca e tinha um monograma no bolsinho, escrito o nome do Grupo Escolar Simão da Silva. Era bem bonitinho o uniforme. Esse uniforme também foi para o ginásio e para a escola normal também. Era sempre uma saia pregueada azul marinho e a blusa branca, sempre com o monograma da escola no bolso da blusa. Era tudo muito simples, não havia o quê? Havia um livro, né, que no início era uma cartilha, que chamava cartilha no primeiro ano, depois era um livro por ano que a gente tinha e só. E não tinha nada desse material escolar que existe hoje em dia, né? Bem sofisticado, ilustrado e que já vem com perguntas nos próprios livros. No nosso tempo não, e a gente tinha muito que fazer dissertação, tinha que escrever. Não era responder teste, não tinha nada de teste, a gente tinha que fazer dissertação. Eu acho que foi aí que eu fiquei, assim, apaixonada, vamos dizer assim, por escrever. Porque eu amo escrever e até o pessoal fala que eu escrevo muito, que hoje em dia ninguém gosta muito de ler coisa comprida. Então, eu preciso ver se eu sintetizo mais as minhas publicações para ver se o povo não fica com preguiça de ler. Porque eu gosto de escrever e se deixar eu me alongo. E hoje em dia é o tempo da pressa, né? Então o que acontece? O pessoal vai folheando, às vezes curte sem nem ter lido, nas redes sociais, né? Eu escrevo. Eu comecei a escrever assim. Meu neto fala assim: ô vó,
você gosta tanto de escrever, eu vou fazer um blog para você poder colocar o que você escreve. Aí eu falei, Filipe, acho que eu não vou curtir isso não, negócio de Facebook, blog, acho que eu não vou curtir. Mas enfim, ele fez o blog e eu amei ficar escrevendo no blog. E todo dia sempre tinha o que escrever. Aí depois ele falou assim, mas sabe o que acontece? Para a senhora poder fazer propaganda, né, do seu blog, você vai ter que entrar no Facebook, porque aí que você vai colocar que você tem um blog para as pessoas curtirem. Eu falava, mas eu não vou ter paciência de ficar em Facebook, não. Mas você sabe que eu gosto muito do Facebook e estou achando assim uma oportunidade da gente poder cumprimentar as pessoas pelo aniversário, coisa que eu não teria se eu não tivesse o Facebook, nem ia saber que a pessoa tal da minha cidade estava fazendo aniversário se não fosse divulgado pelo Facebook. E o Facebook eu acho que está sendo a mídia em geral, né, a internet, tudo isso está sendo muito importante porque, inclusive nessa parte da política, né, a gente tá podendo participar e o que vem acontecendo é muito por conta do Facebook, porque se não fosse Facebook, a gente não estaria muito informada sobre o que está acontecendo no cenário político brasileiro. E ali no Facebook a gente fica sabendo bastante coisa, né? As pessoas colocam, comentam, pessoas que leem jornal, o que eu não faço, pessoa que assiste muito noticiário, o que eu também não sou muito de assistir, eles são mais bem informados e eles colocam e a gente também fica a par do que está acontecendo. Eu adorava fazer educação física e eu fico assim admirada que as crianças de hoje não gostam, ou pelo menos minhas filhas não gostavam. Se pudessem escapar, escapavam, se pudessem... E as amigas delas também, se pudessem apresentar um atestado médico dizendo que não podiam praticar educação física, se safavam da educação física. E eu amava, adorava ficar horas lá no campo de futebol da Associação Esportiva Simonense com o professor Renato Viana. Ele era o professor de educação física. Quando ia ter algum desfile aqui em São Simão, a gente ficava horas ensaiando a marcha. E ninguém reclamava, não. A gente marchava horas lá quando a gente saía à rua para fazer o desfile, era impecável. A gente marchava direitinho nas fileiras, né? Tanto para frente como lateralmente, guardava a distância. Eu fico abismada de ver hoje em dia, se quiser fazer um desfile na rua, a criança não sabe marchar. Criança não sabe marchar. E então, depois também adorei jogar basquete, que na época chamava-se bola ao cesto. E quem foi o nosso treinador, o nosso técnico, foi meu irmão Mauro Furlan, que inclusive ele tinha uma perna mais curta do que a outra, não de nascença, foi porque ele subiu numa janela na cozinha da minha casa e que era uma janela alta, e ele acabou caindo dessa janela em cima de um monte de lenha que estava ali para ser queimado no fogão a lenha, porque não tinha fogão a gás. E ele caiu ali em cima. E naquela época era assim, se a gente caísse e se machucasse, ainda levava a bronca dos pais. Os pais ainda ficavam bravos com a gente porque tinha caído e machucado. E ele então, de medo de ser repreendido, ele não se queixou. E passados alguns dias, ele começou a sentir muita dor na perna. E então os meus pais, né, levaram ao médico que havia na cidade naquela época, que chamava-se Dr. Marino Cândia, Dr. Marino Astrogildo Cândia. E o que aconteceu? O Dr. Marino falou que tinha inflamado aqui nessa articulação do fêmur, com a bacia, e começou a fazer raspagem no osso. E
o que aconteceu? Além de não ter dado resultado essa raspagem, aí meus pais levaram ele para Ribeirão e os médicos que atenderam falaram que não podia ter feito raspagem porque o osso gastou. Ficou mais curto, a perna dele ficou mais curta do que a outra. E apesar dessa perna mais curta do que a outra, ele foi um esportista que, além de incentivar a juventude simonense, tirando a juventude das ruas e dos problemas que podem acontecer quando a criança, o adolescente, o jovem está muito desocupado, levava tudo para as quadras e para os campos de futebol. E ele jogava todos esses esportes, jogava futebol, basquete, tênis, tudo, ping-pong, jogava a bola para trás. Outro dia as pessoas estavam lembrando comigo que ele pegava a bola assim, ó, e vinha aqui por trás e a bola saía aqui. Era uma coisa, meu irmão, viu? Era fantástico. E até por isso, quando foi o ano de comemorar o deficiente físico e que o prefeito de São Simão era o padre Plínio Toldo e que estava sendo inaugurado o Centro Poliesportivo Simonense, recebeu o nome de Mauro Furlan. E tem o busto dele lá no Centro Esportivo. Foi inaugurado e colocado o busto dele lá. E então, ele era o nosso técnico e ele já naquela época, conforme pessoas comentaram comigo, ele já tinha coisas que ninguém usava e que ele já usava. Por exemplo, fazer um pré-aquecimento, fazer o aquecimento antes de entrar na quadra para jogar, ele fazia a gente correr em volta da quadra. E a quadra era muito frequentada, as pessoas valorizavam o esporte, iam lá assistir, sabe? A gente se sentia motivada pela torcida, queria mostrar o jogo. A gente viajava para as cidades vizinhas para competir e a gente era recebida pelas atletas de lá e elas nos levavam para a casa delas. E a gente ficava hospedada lá enquanto os jogos ocorressem. Todo ano havia jogos na cidade de Mococa. E aí a gente ia para a casa de uma jogadora de basquete, ficava hospedada lá. E quando as de fora vinham para São Simão, a gente as hospedava em nossas casas. Era um tempo muito bom, a gente viajava de trem, era uma folia nesse trem, cantava. Um judiava do outro que, por exemplo, estivesse dormindo, ia lá, botava as coisas na boca, ou se abria a boca e botava alguma coisa na boca da pessoa. Uma vez fizeram uma arte muito grande. Os meninos pegaram os travesseiros do acampamento lá de onde eles tinham ficado hospedados, pegaram os travesseiros e abriram os travesseiros dentro do vagão do trem. E aí, os passageiros começaram a reclamar para o chefe lá do trem, e aí o chefe mandou parar o trem e queria nos fazer descer no meio do caminho, sem nos trazer de volta para São Simão, porque as pessoas começaram a afogar com paina, né? Naquela época os travesseiros eram de paina, e a paina muito fininha soltava aquele pozinho, e as pessoas estavam sufocando. E olha, aí depois a professora de educação física nossa, naquela época, chamava-se Dona Nilda, ela pegou e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, quando o chefe aparecer, vamos dar um pique-pique para eles. Aí quando ele apareceu, e pro chefe, tudo ou nada, tudo, então como é que é? E pro chefe, aquela coisa toda, né? Aí ele acabou até rindo e desculpou o incidente e viemos para casa. Mas, olha, se eu for contar tudo o que aconteceu, vai ter que ter muita coisa para contar. Então vamos contando assim aos pouquinhos e vendo o que vai acontecendo para ver como é que vai ficar. Muita diferença, João. Todo mundo reclama que as crianças não aprendem nada, ou aprendem muito pouco. A época em que eu fiz a escola normal, eu vou tentar falar de um modo que não fique muito assim preconceituoso, vamos dizer. A época em que eu fiz escola normal e que as gerações anteriores a mim fizeram escola normal e algumas posteriores também,
as filhas das famílias tradicionais que iam fazer escola normal, porque também não tinha outra opção a não ser escola normal, né? Principalmente numa... Não, mas nas cidades grandes também não havia advogadas, dentistas, médicas, não havia nada disso, engenheiras, arquitetas, nada. Para as mulheres, o que era direcionado era se formarem professoras e irem para a escola normal. E as outras profissões eram reservadas para o sexo masculino, né? E então, o que acontecia? As moças da sociedade simonense, das famílias tradicionais, iam estudar. Aí, o que aconteceu? Quando abriu esse leque de possibilidades para as mulheres, né? Esse leque de possibilidades de profissões para as mulheres, o que aconteceu? Quem pode, né? Quem tem possibilidade vai ser dentista, vai ser médica, arquiteta, etc. e tal. E para professora só vão ser as mulheres, as moças mais simples, pelo que eu vejo. E que não tem aquele berço, vamos dizer assim, que as moças de antigamente tinham. A gente tinha berço, a gente tinha, assim, uma educação de berço, né, como se diz. E, infelizmente, hoje em dia, a gente vê que não há muita possibilidade das moças se formarem sem ter antes tido essa educação. Então, o que se vê é o que eu acho que está... que infelizmente as professoras ou os professores de hoje deixam um pouco a desejar. Não se fazem professores como antigamente. Então, como que eu dava aula? Eu dava aula em pé, eu não sentava um segundo. Mesmo porque se o diretor também passasse na porta, eu não sentaria mesmo sem diretor. Se o diretor passasse na porta e visse o professor sentado, dando aula sentado, ele chamava atenção. E acontecia o seguinte, eu tomava leitura de um por um. Eu tomava tabuada de um por um, com a varinha apontando na lousa, mostrando, falando, acontecendo, falava, aquela coisa toda, né? E hoje em dia a gente vê que não fazem mais nada disso, é tudo diferente. Eu acho o material didático de hoje maravilhoso. A gente tinha um livrinho só, sem toda essa as imagens, né, que acompanham as lições, tem todos esses exercícios que já vêm nos livros, que eu acho que são muito bons. Inclusive, acompanhando um pouquinho a minha neta, eu percebi que ela está uma ótima aluna, mas ela está em escola particular. Minha filha paga uma fortuna lá em São Paulo para essa escola particular da minha neta. Agora, um ensino público, não sei, o pessoal, pelo que eu escuto, reclama. Que os filhos saem sem saber, que não sabem, não sei. Embora o material seja muito rico, no ensino público, às vezes falta um pouco de competência do próprio professor, né, para poder aplicar, para poder ensinar. Ou então não faz como a gente fazia, pegava na mãozinha do aluno para fazer a caligrafia muscular, a gente chamava caligrafia muscular, aí cantava musiquinha. A casinha da vovó ia traçando aquele contínuo assim, né? Enquanto durava a musiquinha, e eles iam enchendo as linhas e ia adquirindo aquela, como é que se diz? Muscular. Porque eles vêm com a mãozinha dura, né? Pelo menos naquela época vinham, e principalmente alunos de escola rural, que eles também não têm contato com uma tesoura, com um lápis para fazer um desenho, né? Eles vêm com a mãozinha dura, a gente pegava de mãozinha por mãozinha. Cada coisa que você ensinava, você chamava na lousa para o aluno fazer na lousa para ver se o traçado da letra estava certo. Porque hoje em dia você vê que não tem um traçado na letra, né? Não é aquela letra pedagógica. É uma letra feia, às vezes escreve de trás para frente, não tem aquela
aquela capacidade de fazer a letrinha conforme deve ser. Também não sei se havia um exagero nessa parte, porque parece que não se valoriza muito hoje em dia a letra. Não sei se valoriza, se não valoriza. Pelo menos a minha filha, que é psicóloga, tem letra feia. Letra feia, mas porque ela não capricha. Escreve rápido e porque acha que não há necessidade de ficar bordando a letra. O piano do grupo, ele foi muito utilizado. Quem tocava piano, na época em que eu era criança, era a dona Ceci. A dona Ceci que tocava piano e a gente cantava, a gente tinha o canto orfeônico, que era acompanhado ao piano pela dona Ceci. Ela tocava piano e ensaiava o canto orfeônico que a gente tinha na época, né? E depois quem usou muito o piano do grupo e que tocava também muito bem, a dona Guilmar Ked, também tocou naquele piano. Aí aconteceu que no Cine Teatro Carlos Gomes, eles precisavam de um piano. E no grupo, a essa época, que a diretora foi a Odila Maria Cancian, não tinha ninguém que usava o piano. E no teatro estavam precisando de um piano, então ela cedeu o piano do grupo para o teatro. Mas depois ficamos sabendo, por pessoas que iam lá ao teatro e participavam das atividades lá, que o piano estava recebendo uma goteira de chuva e que estava estragando o piano. Mas eu acredito que nenhuma providência foi tomada e eu acho que o piano até não tem mais o piano e eu não sei o que aconteceu mais com o piano. Eu sei que no grupo ele não está mais. Agora, quando eu fui professora no Simão da Silva, depois eu fui assistente da diretora, depois eu fiquei no lugar da diretora como substituta. A gente fez desfiles muito bonitos. A gente começou a fazer carros alegóricos, né? A gente fazia uns carros alegóricos bonitos. E aí ficava bonito por conta disso. Agora, se pusesse a criançada para marchar, não saberiam marchar. Era mais assim como um passeio, né? Uma passeata, um passeio, não seria um desfile cívico, porque no desfile cívico haveria necessidade das crianças marcharem. Aí passou mais a ser carro alegórico, outros enfeios, algumas outras alegorias, passou a ser assim. Havia os porta-bandeiras, né, que carregavam as bandeiras na frente do desfile. Lembro da comemoração do centenário da comarca. Quem trabalhou nisso foi a dona Zilda Pereira. Ela que fez um carro alegórico, muito bonito. O que eu posso dizer é mais isso daí, que foi muito bonita a comemoração, que teve carro alegórico que a dona Zilda Pereira arrumou, porque ela era sempre requisitada, porque ela tinha bom gosto e porque ela também, como costureira, sabia como fazer as coisas. O baile das debutantes foi da época da minha filha Débora. Começou quando o Romeu Robasi, eles chamavam de bolão. O nome dele, não sei se é Antônio Romeu Robasi ou se é só Romeu Robasi, que era o nome do pai dele também. Ele, quando foi presidente do clube, ele criou o baile de debutantes. Eu não lembro em que ano que isso foi, mas foi aí que começaram o baile de debutantes, mas que também não foram para frente. Logo extinguiram. Quando foi a vez da Gisele, minha filha mais nova, debutar, ela não quis debutar e também acabou assim como começou
do nada, de repente, também acabou assim no nada. Porque aqui em São Simão, aquela época, tinha uma coisa muito assim, ruim, deprimente, porque, é claro, todas as mocinhas, as jovenzinhas queriam participar, por exemplo, de um balé, de aulas de balé. As minhas filhas tiveram aula de balé, houve espetáculo para apresentação delas, muito bem ensaiados, muito bonitos e tudo mais. E vinha uma moça de Ribeirão Preto dar as aulas de balé. Aí o que acontecia? Acontecia que alguns pais não tinham condições de pagar. E aí, quando a professora, por exemplo, apresentava uma alta na taxa do curso, os pais tiravam, começavam a falar mal e acabavam com o negócio, não ia para frente. E então era uma coisa assim que eu achava bem triste, deprimente, ver como é que podiam, né, algumas pessoas que por não poderem colocar as filhas, acabavam não deixando ninguém fazer. Acontecia isso. A moça não veio mais da aula de balé, porque ela também precisava ajustar um reajuste na taxa e tudo mais. Viajava de Ribeirão até aqui para dar aula e tudo, e o pessoal não aceitava. Falou em aumentar a taxa, acabava. Tivemos um supermercado que foi o primeiro de São Simão. Foi o primeiro de São Simão. Nós recebemos de meu pai o armazém de secos e molhados. Chamava secos e molhados porque vendia-se, não vinha nada empacotado. Tudo era a granel. Então havia os caixotes onde despejava-se as mercadorias, né? Então eu me lembro bem que tinha um caixote grande com 3 divisões. Um era o açúcar redondo, que é o açúcar mascavo, aquele açúcar cor da rapadura, né? Tinha a caixa que punha o açúcar cristal e tinha a outra repartição que punha o açúcar refinado. Aí cada um tinha uma concha assim, que a pessoa, o caixeiro, né? Chamava-se caixeiro, a pessoa que trabalhava no armazém. Mas meu pai trabalhava também servindo. Ele não tinha isso de ser o patrão e de ficar sem fazer nada, ele servia a freguesia. E teve irmãos meus que trabalharam também com meu pai no armazém. Então a pessoa pedia 1 quilo de arroz, né? Tinha lá o caixote com arroz de 3 tipos. Arroz quireirinha, um arroz de segunda e o arroz de primeira, e aí a pessoa falava que tipo de arroz queria, ia lá com aquela concha, punha num saquinho de papel. A mercadoria ia na balança, pesava, se passava do peso tirava, se faltava ia lá, punha mais um pouco, e assim a pessoa levava a sua mercadoria para casa. E os sitiantes, os chacareiros, eles vinham à cidade fazer compras, eles vinham tudo de carroça, de charrete, fazer compra. E quando não, meu pai tinha uma carroça que o meu irmão, que morreu num acidente de caçada, ele levava no sítio que o dono do sítio que fizera a compra não tinha como levar. E eu ia junto com ele, ia em cima da carroça, e a gente ia. E um dia tinha que passar um regatozinho no meio do caminho, o cavalo não queria saber de passar de jeito nenhum. E meu irmão tinha uma varinha que ele dava umas varadinhas assim nas pernas do cavalo para ver se o cavalo ia, e eu chorava porque ele batia no cavalo. Eu chorava porque ele batia no cavalo. E aí era assim, depois, mais pra frente, aí meu pai comprou um caminhão, aí o meu outro irmão que dirigia o caminhão, aí ele escreveu assim, foi um dos primeiros que escreveu no caminhão, que eu me lembro. Nunca tinha ninguém escrito no caminhão, pelo menos que eu saiba não. Aí ele escreveu eu, ela e o luar. Escreveu no caminhão dele, aí ele levava a mercadoria para coisa. Meu pai levava minhas irmãs para dançarem nas fazendas quando tinha baile, iam tudo de caminhão, no caminhão.
dançar. Aí foram numa fazenda que o baile era onde que eles colocavam algodão, né, para secar, era uma tulha e era a terra no chão. E aí, quando um olhava para o outro, só aparecia o olho. O resto estava tudo vermelho, da terra, dos pó que subia do chão de terra. Olhavam para o outro, só via o olho. Isso minhas irmãs me contavam, porque eu não cheguei aí. Minhas irmãs mais velhas contavam. Então era uma vida muito pitoresca, muito rica assim, de coisas que a gente hoje em dia valoriza muito e que se você conta para a geração de hoje em dia, eles não valorizam muito. Aqui onde que eu estou falando com você agora era uma granja. E voltando um pouquinho ao supermercado, o que aconteceu? Aconteceu com o supermercado o seguinte: os grandes engoliram os pequenos. As pessoas iam para Ribeirão comprar, não compravam aqui em São Simão. Aí eu questionei um viajante que vinha vender as coisas para a gente, inclusive até acho que foi um da Nestlé. Eu falei, por que eles vendem o leite ninho, para citar apenas um produto, lá em Ribeirão, portanto, e o preço que vocês me vendem aqui, eu não posso fazer o preço que eles estão fazendo lá em Ribeirão, eu vou ter prejuízo? Aí ele me explicou o que acontecia. Ele dizia o seguinte, que às vezes o supermercado não ganhava na venda, mas ele ganhava no quê? Porque faturava a compra e eles trabalhavam com o dinheiro da Nestlé aplicando, porque era naquela época que a poupança estava rendendo muito juro, né? Então ele andou explicando as maracutaias, as coisas que eles faziam para poder vender mais barato. E o que eles faziam? Eu queria bastante leite ninho, porque os fregueses queriam leite ninho. Dessa vez não tem leite ninho. E ficavam me empurrando bolacha, biscoito. Ficavam empurrando bolacha, biscoito, que eu nem tinha comprado, eles mandavam. Então havia muita coisa assim e o pessoal ia para Ribeirão comprar e aqui a gente também vendia a prazo em supermercado. Porque na época que a gente fez o supermercado, que foi o armazém que a gente desmanchou, né, e construiu o supermercado no lugar, eu e meu esposo, a gente conversou sobre o problema do fiado, da venda a prazo. E aí eu falava, meu Deus, mas eles já eram fregueses do meu pai, a gente não vai mais vender a prazo para eles, por que não, por que sim, por que não? No fim a gente vendia a prazo, porque também se não vendesse a prazo, também não ia vender. Então foi aí que o negócio não deu certo, né? Era naquela época que a inflação estava galopante. Quando você vendia o produto que você tinha no supermercado, que você queria repor, você não tinha dinheiro para repor, porque já estava mais caro do que aquilo que você tinha vendido e que inclusive você demorou 1, 2 meses para receber. Então era um negócio assim bem difícil de tocar e foi aonde que a gente acabou fechando. E aí, junto com a gente, foram Sartori, que tinha o armazém dele de secos e molhados, foi o Burim, que teve armazém de secos e molhados, Sartori, Burim, Bernardes, todo mundo fechou. Todo mundo fechou as portas, não tivemos condições de continuar com o armazém e que era uma boa, se você quer saber. Por quê? Porque esses pequenos armazéns familiares, assim, que as famílias tinham, sustentaram a cidade durante muito tempo, né? Aguentavam aquele fiado, aquela venda a prazo, porque inclusive os sitiantes, eles pagavam quando eles colhiam o café. Então tinha que aguentar esse povo colher o café para vir pagar a conta. E também eles criaram as suas famílias, né? Os comerciantes criavam as suas famílias com a renda que não era muita não, porque meu pai era comerciante e a gente tinha uma vida bem
Bem que não era assim de gente rica, não. Poderiam até pensar que fôssemos ricos, mas não éramos. Inclusive havia uma restrição quanto a gente pegar os produtos do armazém. Refrigerante, que hoje em dia toma a qualquer hora, a gente só tomava no Natal. Não havia Réveillon, não havia passagem do ano e refrigerante só no Natal. Se ficasse doente, aí ia abrir uma lata de marmelada. Mas aí você nem queria comer marmelada porque você estava doente e não tinha vontade de comer marmelada. Mas também não faltava coisas que se fizessem em casa. Fazia doce de abóbora, fazia doce de tudo que pudesse fazer, fazia em casa, né? Fazia bolachinha, biscoito, todo final de semana era aquela reunião para fazer as coisas que duravam a semana toda, né? E aí tinha a padaria do Puccini, que olha como as pessoas eram antigamente. Ele podia falar assim, eu não vou ceder meu forno para vocês virem aqui assar pão e vão deixar de comprar o meu pão. E o forno ficava lá para quem quisesse lá assar biscoito, pão, bolo. E aí a gente levava tudo na padaria do Puccini, que era logo ali do lado, para assar essas coisas. E para você ver como havia uma ética naquela época, a minha mãe falava assim para o meu pai, olha, sabe o que dá lucro? É pão. Por que a gente não faz pão, não vende pão? Aí meu pai respondia, e o Puccini? Nós vamos tirar a freguesia do Puccini? Não, não vou vender pão, não. Aí, quando o japonês veio por sugestão do meu irmão Mauro, meu irmão, ele ia lá buscar a verdura para vender aqui em São Simão. E aí, ele falou pro Sassa, por que eles não vinham montar um lugar aqui para vender a verdura que eles produziam. Então foi por orientação do Mauro que os Sassa estão aí até hoje, o meu irmão. Inclusive quem batizou todos os Sassa foram minha família, minha mãe botou cada filho dela para batizar um dos Sassa. O Mauro era padrinho de não sei quem, cada um batizou um. A minha mãe tinha mania de fazer isso. Quando veio também uma família de descendentes de índios, que é aquela família dos Marostegan, a minha mãe também batizou todos, mandou, cada um batizava um. Ninguém ficava pagão, como se dizia. E então, vamos vender verduras aqui no armazém? Ah, não. Como vamos vender verdura? E o Sassa? Como é que fica o Sassa? Então havia essa ética. O Sartori, o açúcar está demorando para chegar aqui, vão lá no Furlan, que o Furlan empresta um saco de açúcar até chegar o meu aqui. Lá ia lá pegar um saco de açúcar, quando chegava lá no Sartori ele devolvia o açúcar para o meu pai e vice-versa. Quando acontecia do meu pai precisar de alguma coisa, o Sartori emprestava. E eram assim praticamente vizinhos, um numa esquina, o outro na outra esquina, né, concorrentes. E não havia essa coisa, viu? Era bonito o relacionamento entre as pessoas. Hoje em dia um não quer saber de concorrente, né? Se houver concorrente, quer mais acabar com ele, para ele poder ficar sozinho no ramo, né? Então era muito diferente a vida. E conforme então foram indo para Ribeirão comprar as coisas, porque lá era mais barato, e que se fosse eu também iria, porque lá era mais barato, a gente acabou fechando. E também fecharam outros, não fomos só nós não, foi uma crise muito feia. O povo está falando dessa crise de hoje, mas naquela época foi uma crise muito feia. Você não comprava a mercadoria que você tinha vendido pelo mesmo preço. Já tinha subido tudo. E não era pouco que subia, não, subia bastante. Então como é que você ia repor a mercadoria na gôndola se você não tinha o dinheiro suficiente? Acabava ficando em falta, acabou acabando. Ficou por isso aí. E quando a gente teve granja aqui, foi mais ou menos a mesma coisa. Havia vários galpões, igual um que eu tenho aqui que virou uma varanda, uma área de lazer, ali de convivência, ali para cima, onde a gente tem uma piscina. O que aconteceu com a granja? E também tivemos abatedouro de frango,
que era naquela casa que está ali em frente, ó, que depois foi vendida. Abatia os frangos da granja, levava para Ribeirão, fornecia o pão de açúcar, fornecia o pinguim, fornecia a Bela Cecília. E o que acontecia no dia de receber? No dia de receber, no pão de açúcar, lá ia meu marido, gastava gasolina, tempo, chegava lá, o responsável pelo pagamento não se encontra. Nunca encontrava o responsável pelo pagamento. Por isso que eu digo, viu, os enriquecimentos, eles têm toda uma certa aura de desonestidade, vamos falar assim. Porque era um fornecedor de pequeno porte, não era aquela coisa, né, grande. E perde seu tempo e paga essas mulheres que vinham aí matar os frangos, e paga os granjeiros que cuidavam dos frangos, e tem aquela despesa toda, aí vende, não recebe. E também ele ia a Descalvado, que era considerada a capital do frango. Quando ele vinha de Descalvado, ele falava assim para mim: Ivete, tenho péssimas notícias. Eu já esfriava. Por quê? Porque, olha, o abatedouro vai ter que ser modernizado. Para modernizar esse abatedouro, nós não temos capital. Porque era tudo muito bem feito. Era tudo muito bem feito. Tinha a geladeira de dar o choque térmico no frango para ele já gelar bastante, porque não podia pôr no saquinho se ele não tivesse bem gelado já. E era muito bem feito, mas era assim, não tinha como, depois foram feitos que passa assim a gente vê, né, que passa assim num arame, num dispositivo, e que as pessoas vão, cada uma vai fazendo uma coisa. Tinha que modernizar, no final das contas, e a gente não tinha capital porque era uma exigência tão grande, a água tinha que ser não sei de que jeito, não sei, era uma exigência muito grande, acho que era mesmo para acabar com os pequenos. E aí então, também não recebia, e acabamos fechando a granja e o abatedouro. Aí o que meu marido fez? Ele desmanchou os galpões que criavam frango e ficou com um só, que a gente transformou em uma área de convivência ali, onde a gente se reúne de vez em quando para comemorar alguma coisa. E infelizmente foi isso que aconteceu. Com os frangos, por exemplo, ele me explicava o seguinte: Ivete, nós temos que comprar o pintinho de um dia. As multinacionais, elas chocam, né, e já tem o pintinho, eles não compram. Eles já produzem o pintinho. Nós temos que comprar ração, misturar com quirera de milho, fazer não sei o quê. Tinha até ali que era, não, era aqui, ó. Aqui era onde que misturava a ração, né? Tinha um aparelho grande que remexia a ração e tinha que comprar tudo. E eles lá produziam. Então ele falou: nós não temos como competir com essa gente. Como que eu vou pôr o frango no mercado no preço que eles põem? Eu não tenho como pôr. E foi aonde que também a granja acabou, e muitas outras coisas também por conta dessas multinacionais, né? Que vieram e acabaram com os pequenos. O marido da Helenice, como é que ele chama? Deixe-me lembrar. Roberto Borelli, quando viu que o Darcy estava prosperando com a granja, né, estava indo em vento em polpa, abatedouro, ia para Ribeirão, levava, ele também botou uma granja, chamava Granja do Galo. A Granja do Galo também foi para as cucuias e muita gente, por conta dessas multinacionais, por conta dessas grandes empresas, se ferraram, né? Não pudemos competir. Voltando um pouquinho atrás, e eu queria falar mais um pouco sobre os festivais de encerramento do ano letivo do grupo escolar. Houve um ano em que, em 1935 que eu nasci,
mais 7 anos, 1942, né? O que acontecia? Ainda se falava muito sobre aquele movimento do feminismo. E aí, eu e a Marilena Doroteia Toffoli fomos dançar e cantar uma música sobre o feminismo. Quem nos acompanhou ao piano, lá no Cine Teatro Carlos Gomes, tinha piano. Tinha piano lá, porque o doutor Ivan acompanhou. O doutor Ivan, ele era dentista, professor de inglês no ginásio e pianista. Era um virtuoso no piano. Então, ele nos acompanhou ao piano, eu e a Marilena, de vestido de organza cor-de-rosa, cheio de babadinhos, dançando lá no palco e cantando do feminismo, sou partidária, quero a igualdade mais verdadeira, a mulher deve ser partidária, igual ao homem dessa maneira. E depois o resto eu não me lembro mais. E a gente cantava, e conforme a gente virava o vestido rodado, de repente apareceu a calcinha da Marilena, que era vermelha. E o pessoal que estava na plateia, então deu risada. E outro caso, num festival, eu fui dançar vestida de portuguesa e como os meninos não queriam participar, eles vestiam as meninas de meninos, né, para fazer o papel masculino junto com a protagonista. E aí vestiram a Luzia Puccini, que era a filha de um irmão, do Puccini aqui dessa outra padaria, que era perto da minha casa. Ele chamava Bruno Puccini. E a padaria dele era lá onde que tem hoje a casa do Jacinto Carvalho. Tinha a padaria lá. E ela foi de português ou de portuguesa. E aí a gente cantava aquela música. Lá em cima vai o tiro, tiro, lilo, ai, lá embaixo vai o tiro, tiro, ló. Aí o que acontece? Quem vestiu a Luzia não apertou direito a cinta dela. E que segurava a calça, né, lógico. E aí o que aconteceu? No auge lá das voltas e reviravoltas e da dança, naquela coisa toda, as calças dela começaram a descer. As calças dela começaram a descer e ela me puxava, que era para sair. E eu não sabia o que estava acontecendo, não queria sair de jeito nenhum. Ela me puxava e eu queria ficar, me puxava e eu queria ficar, porque eu estava querendo, né, dançar, cantar, eu adorava, né, participar. Aí, eu sei dizer que no fim a gente saiu e o povo não se conformou, começaram a pedir bis, porque naquele tempo usava o bis, né, bis, 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 bis. Mas quem disse que ela voltou, não quis voltar de jeito nenhum. E outra coisa que eu participei, foi uma sketch. Uma professora antiga, que era eu, e uma professora moderna, que era Maria Helena Wormes Bruno, muito linda, que foi filha de um coletor, não me lembro se estadual ou federal, aqui em São Simão. E que na época que eles moraram, ela cursou o primário no Simão da Silva, mas depois, como foi transferido, foi embora, deixou muita saudade, porque foi muito amiga minha. E ela era professora moderna. Então, o que aconteceu? Minha mãe mandava fazer tudo que mandava fazer, mas minha mãe mandava fazer, né? Porque ela curtia também. Aí mandaram fazer a roupinha lá de professora antiga, empoaram meus cabelos, pentearam um óculos antigo. E aí já me avisaram, a hora que você entrar, você espera um pouco para começar a fala, porque vão dar risada de você. Não deu outra. A hora que eu errei, o pessoal deu muita risada. Então, mas no fim, sabe, eu não gostei muito da mensagem que foi passada pela sketch. Até hoje eu fico pensando, meu Deus, que mensagem ruim que passaram com essa sketch. Porque acontece que a professora antiga foi aposentada e a professora nova chega. E aí os alunos começam a tirar bolinha de papel na professora antiga. Que ela sai falando assim, eu vou queixar lá na Secretaria da Educação, porque os alunos ficam todos jogando bolinha de papel nela e recebem a professora moderna. Eu não gostei muito, não.
Eu gostaria de deixar uma mensagem para as próximas gerações, para que eles dessem atenção para as pessoas de uma geração, de gerações anteriores a deles, né? Para que eles dessem atenção, para que eles não falassem assim, né, a pessoa começa a ficar invisível, ninguém mais fala com ela, ninguém mais escuta o que ela fala. E eu tenho certeza, eu não acho, eu tenho certeza que as pessoas têm muitas coisas para transmitir para as próximas gerações, porque a gente tem uma coisa que se chama vivência. A gente já viveu tantos anos e a gente aprendeu muito com a vida. Então a gente tem muita coisa para falar, para eles escutarem, né? Para eles darem atenção, para as pessoas mais velhas, quando elas quiserem falar sobre algum assunto, para ouvirem. Mesmo que depois não queiram seguir, acharem que a pessoa é quadrada, que está ultrapassada, mas que deem atenção, que ouçam, porque eu tenho certeza que eles vão ganhar muito com isso. Eles vão ter consciência de que foi muito importante ter escutado o que as pessoas quiseram passar para eles. É essa mensagem que eu quero deixar, para eles escutarem os mais velhos. Pode voltar na minha época de escola, porque se eu for ficar falando aqui, eu acho que eu vou ficar muitas horas falando. Se não houver uma orientação assim para que eu me restrinja, eu vou ficar falando, e às vezes deixo de falar sobre alguma coisa importante que talvez seja assim necessário estar falando, porque a gente está dando aqui um depoimento de vida e eu acho muito interessante que as gerações vindouras tenham oportunidade de saber como as coisas eram, como foram ficando e como ficam finalmente na época deles, né? Porque existe assim um encadeamento, né, das ideias e tem que haver mesmo, porque senão se perde, né? Perde-se um elo aí da corrente, como é que fica depois? A pessoa não tem noção como era, o que aconteceu para mudar, e como ficou, por que ficou. Então é muito importante tudo isso que a gente vem falando e registrando para que fique aí, né, na história. Eu acho que é muito importante isso. E eu gostaria de ser lembrada pelo motivo de que eu sempre não fiz diferença entre alunos dentro de uma sala de aula. Uma colega chegou a comentar comigo, você não faz diferença entre seus alunos. Eu falei, claro que não. Inclusive, tive meus filhos que foram meus alunos, todos os 3 foram meus alunos. Eu que alfabetizei meus filhos, menos a Gisele, que foi alfabetizada pela Maria Benedita, mas ela foi ser minha aluna no 3º ano. O Júnior foi no 1º e no 3º, e a Débora foi no 1º. E eu tenho certeza que foram muito bem alfabetizados, inclusive eu tenho várias alunas que, por causa de eu gostar muito de português, de dar aula de português, elas foram ser professoras de línguas. Tem a Maria José Bonagamba, porque um dia o pai da Maria José Bonagamba, ele era servente da escola. E aí um dia eu fiquei tão encantada com a redação que ela fez no 1º ano do grupo, escreveu um tanto e escreveu tão bem e tão certo que ele ia passando, eu falei, vem cá, Mazinho, quero mostrar o que sua filha escreveu. Ela disse que lembra disso até hoje, ela tinha 7 anos. Vem cá que eu vou mostrar para você o que a sua filha escreveu. Aí, né, mostrei para ele leu tudo. Eu falei assim, olha, ela entrou aqui que não sabia nada, né? Olha o que ela já está escrevendo. Ela escreveu bastante aquele dia, fez uma dissertação, uma redação que eu apreciei muito, quis mostrar até para o pai dela. Eu não sei, acho que eu incentivava muito isso, porque a Silvia Viale, será que foi? Agora já não estou lembrada. Foram tantos, ó, em 30 anos, 30 e tantos anos, se eu tive uma média de 30 a 40 alunos por classe, multiplica isso por 20 anos, vê quantos anos que eu lecionei. 20 vezes 40, 800?
Assim, assim, sei lá, eu sei dizer que, olha, foram tantos que hoje em dia eu encontro, minha professora, eu não lembro. E também mudaram, né? Hoje em dia, quando eu vejo pais de famílias, eu falo, meu Deus do céu, o tempo passou, fiquei velha e nem senti. É isso aí que eu tenho para falar, né? Que eu tenho muito boas lembranças, eu nunca reclamei, eu ia para a sala de aula, eu não me lembrava de filho, eu não me lembrava de casa, eu não me lembrava de marido, eu não me lembrava de nada, ficava tudo para fora da porta. Eu me entregava de corpo e alma ali para aqueles alunos e acho que percebiam, né? Eles deviam sentir isso daí, porque inclusive meus filhos falam, cuidava dos filhos, meus filhos falam e eu também comentei com eles que nós professoras, a gente comentava, tomamos mais conta dos filhos dos outros do que dos nossos. Os nossos ficavam tudo jogados e nós lá cuidando dos filhos dos outros, mas foi com muito prazer que a gente fez isso. Nunca reclamei de nada, nunca me senti... Sempre me senti muito feliz dentro de uma sala de aula. E quando, como alfabetizadora, que eu via naquela época, hoje já entram tudo já mais ou menos preparados, né? Mas naquela época eles entravam chucrinhos de tudo, não sabiam nada. Começava até de pegar na mão de um por um, de ficar assim na carteira abaixada, pegando na mão para começar a dar aquela motricidade para o aluno. E eu acho que foi muito gratificante, é muito gratificante. Você recebe uma criaturinha ali que não sabe nada de nada, né? E porque naquela época todo mundo acreditava, com menos de 7 anos não tem condições de alfabetizar, não tem condições de raciocínio, então não pode matricular criança na escola com menos de 7 anos. E a gente via aquele desabrochar, né? Aquele insight da criança que de repente não sabia nada, não tinha nada, de repente desabrochar assim, ó, saber escrever, fazer continha, resolver probleminha. Isso era muito importante, passar aquelas noções de história do Brasil, contar as historinhas, as histórias da nossa pátria, né? Era tudo muito comemorado, tudo muito valorizado, né? O Tiradentes, aquela história toda, das pessoas que lutaram pela independência do Brasil. E a gente sentia que eles também ficavam felizes de estar aprendendo. É isso que eu tenho a dizer. Esta semana, a sociedade civil realizou a primeira etapa da Conferência Municipal de Cultura. A missão é reparar uma lei de 2015 e realizar as ações previstas na Lei Federal do Sistema Nacional de Cultura de 2010. Já se passaram 22 anos e para realizarmos esta pendência, teremos que fazer o trabalho de casa para estarmos aptos a receber os recursos do governo federal. A proposta da classe artística e cultural da cidade está sendo elaborada para não se perder tempo, já que o prazo dado pelo governo federal já está se findando para o recebimento destes recursos. É a vida e o trabalho de cada um dos artistas que está em jogo. São eles que estão ameaçados, são eles que precisam deste apoio financeiro do governo federal. A pandemia atingiu em cheio a classe artística. Com a adoção de lockdown, a economia criativa teve seus processos, estabelecimentos e produtos fechados. E a conferência está sendo feita para que se adiante o processo e que tudo flua o mais rápido possível. Mesmo algumas pessoas investindo contra e tentando esvaziar a conferência, espalhando para os mais ingênuos e desinformados uma situação falsa e não democrática. Todos os trabalhadores da economia criativa precisam desta ajuda financeira. Realizamos uma reunião de artistas e interessados que democraticamente exerceram seu direito de estarem juntos por uma causa que beneficia a todos. Foram convidadas todas as entidades que trabalham no ramo da economia criativa do município e outras instituições que trabalham no resguardo democrático e luta pelos favorecidos, como é o caso da OAB.
que sempre nos apoiou nacionalmente nos mais diversos aspectos e assuntos relacionados ao direito das minorias da sociedade. Com a questão desse prazo tão apertado, acreditamos que teríamos o apoio tão precioso desta entidade para a realização da conferência. Solicitamos da instituição um advogado que pudesse estar presente. Nos prezamos pelo excelente trabalho desenvolvido pela OAB no quesito da preservação dos direitos humanos, pois a mesma tem como objetivo, abre aspas, tem como objetivo receber e encaminhar denúncias de violação dos direitos humanos e realizar cursos, congressos e palestras voltados para seus integrantes, para todos os advogados ou para a sociedade, na perspectiva do fortalecimento e efetivação destes direitos no Brasil. Além das ações, das atividades de formação em direitos humanos e políticas públicas, visa outro sim, o despertamento e estímulo dos colaboradores, advogados, estagiários e na coletividade em geral, no tocante ao sentimento da solidariedade, buscando motivá-los a valorizarem a ação voluntária e oferecerem sua contribuição para a construção de uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária. Fecha aspas. Se esta menção no vídeo da conferência ao nome da OAB causou transtornos e incômodos, eu me desculpo por fazer esta menção no programa. Em nenhum momento eu ou qualquer pessoa da conferência teve a intenção de prejudicar quem quer que seja. Não é o nosso objetivo, e sim agregar conhecimento para uma causa coletiva, minoritária e desfavorecida. A conferência está em curso e na próxima semana vai haver a segunda etapa. E eu reitero aqui o convite para estar aberto para todas as entidades e instituições que queiram participar deste processo democrático. Eu fico por aqui e até breve. Uma boa semana para todos.